pessoal, vim aqui hoje para conversar com vocês sobre as melhores leituras que eu fiz em 2021. Foi um ano que eu tive a felicidade de ler muitos livros, o que me preenche no sentido de, apesar de todos os desafios do ano, não só em relação a trabalhos, mas também, principalmente, a questão da saúde mental, né? Nós estivemos aí lidando com a tentativa de sermos uma versão possível no mundo, com tudo que a gente precisou digerir. E ainda com esses fatores, eu ter conseguido ler a quantidade de livros que eu li me faz feliz por perceber que o hábito da leitura na minha rotina é um hábito amadurecido, que me acompanha e que me fortalece. Para mim, a leitura está num lugar de evolução pessoal, porque as narrativas me dão, de alguma maneira, matéria para que eu me investigue, para que eu me aprofunde e que isso só torne ainda mais relevante o meu interesse pelo outro. Então, os livros que eu escolhi foram livros que me despertaram curiosidades, que me trouxeram recortes diferentes sobre o mundo. Não coloquei cada um deles dentro de um ranking, porque daí seria uma exigência e um sofrimento muito doído para nós leitores, mas eu espero que sejam sugestões de companhia para vocês também. Eu costumo anotar as minhas leituras todos os anos nesse caderninho, então eu fui revisitando ao longo dos meses o que eu havia lido e assim eu fiz as minhas escolhas. O primeiro livrinho que eu queria sugerir para vocês, como uma leitura muito interessante para a gente pensar principalmente o nosso país, é essa peça de teatro chamada O Berço do Herói, escrita pelo fantástico Dias Gomes, que consegue juntar crítica social e humor. Esse é um livro que foi fundamental para pensar um dos cursos que eu dei no começo do ano anterior, de literatura e atualidades, em que a reflexão central da obra é o conceito de nação. Como é que a gente constrói os estereótipos que fazem parte de um imaginário nacional. Isso não só cria a imagem que temos como brasileiros, como também nos faz acreditar num passado comum que tantas vezes esvazia exclusões que a gente nem fica sabendo ou nem se questiona, né, a respeito desses silêncios. Então é um livro interessantíssimo para a gente percorrer esses símbolos. Outro livro que também me marcou demais pela escrita, pela história, por aquilo que o autor nos faz refletir, é O Retrato de Dorian Gray. É um livro que vai falar sobre aparência social, sobre aquilo que a gente apresenta para o outro, enquanto num quartinho muito reservado e escondido, a gente vai apodrecendo pelo medo de ser, por aquilo que a sociedade nos convence que é algum tipo de corrupção moral. É um livro escrito com uma linguagem muito caprichada, o que torna tudo ainda mais profundo, a experiência de leitura. A gente admira o autor pela arte que ele transfere nas palavras, e o que me cativou, para além da construção desse enredo, que me fez pensar muito na minha vida pessoal, é a questão também do diálogo. A maior parte das reflexões feitas aqui são construídas no encontro com o outro, e eu acredito muito nesse processo. Quando a gente conversa com as pessoas que nos cruzam, que nos aceitam, a gente vai evoluindo pela escuta, pela troca, pela transferência que a gente deixa e também recebe. Outro livro que se tornou preferido, na verdade é um combo em torno de uma mulher maravilhosa, que é a Clarice Lispector. Eu li no começo do ano Um Sopro de Vida, nessa ediçãozinha aqui, aí depois eu ganhei da minha irmã a coleção da Clarice, então também tenho nessa nova edição que a Rocco tá lançando, mas eu tenho muito carinho por esse livrinho, acho a ediçãozinha muito bonita. Foi um livro na hora certa, eu estava precisando de sensibilidade e a Clarice nos dá isso em porções que são um privilégio, a gente poder ler o que ela
construiu no nosso idioma, né? Então é um contato mais intimista, eu acredito. E aqui ela vai trazer para o dia a dia o convite à observação. Então, as paisagens que nos constituem diariamente, as pessoas que partilham o tempo, os objetos que nos identificam ao nosso redor, são parte de uma narrativa. Se a gente se lembrar de reparar, se a gente se lembrar de valorizar, de acolher. Então é um convite à contemplação e ela faz isso refletindo sobre a literatura, sobre o fazer literário. É uma obra primorosa, gente. Eu acho que esse título, Um Sopro de Vida, é um lembrete sobre a necessidade de respirar, observar, se aprofundar e se permitir emocionar quando a gente faz parte desse processo inteiro, vivo, presente. Amei essa leitura, se tornou um favorito da vida. E outro livrinho que eu li dela já no final do ano foi esse daqui, Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Um livro que eu ainda estou totalmente conectada, porque é uma obra linda sobre a atração, sobre o desejo, sobre o amor. A Clarice mexe com a gente desde a pontuação que ela usa até a escolha da maneira como o vocabulário vai nos envolvendo com as sensações. É um livro que vai nos provocar muito sobre as lacunas que nos envolvem com o outro, a ausência de respostas, mas que isso não deve ser algo paralisante, e sim uma motivação em relação ao mistério que o outro representa. É um livro que nos conecta com a vontade de sentir o impreciso. Eu achei isso daqui uma pintura que eu poderia passar horas enxergando para poder buscar os sentimentos que ela acessou e que eu gostaria de colocar na minha pele também, porque é muito bonito quando a gente vai descobrindo essas camadas humanas que nos convencem, afinal de contas, que nós estamos vivos, que não somos apenas uma engrenagem que reproduz, que mecaniza, que se exaure. Então a Clarice me devolve essa vontade de existir de fato. É muito lindo, gente, muito, muito lindo. Outro livro que foi muito importante para mim em 2021, pela carga de aprendizado que me trouxe, é esse daqui, Paletó e Eu, Memórias de Meu Pai Indígena, escrito pela antropóloga Aparecida Vilaça. É uma experiência imersiva, porque a Aparecida Vilaça teve a grande oportunidade de passar um tempo com uma comunidade indígena e ela vai contar a rotina de costumes, as trocas, as divergências, todo o processo de desconstrução que ela se viu ali exposta. Eu recomendaria esse livro para qualquer pessoa que esteja minimamente disposta a compreender mais do que nós somos a partir de um referencial que de fato nos narra. Sensacional, leitura fluida, fiz várias marcações, anotações, aprendi muito com essa obra. Mais um livrinho inesquecível, Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu tenho essa edição aqui que eu amo porque, enfim, encontrei a coleção toda do Machado no sebo, trouxe para casa, e essa edição é curiosa porque as páginas têm cheiro de giz de cera. Então, assim, só torna o momento aqui mais ainda especial. E li esse livrinho porque dou aula de literatura, é um livro para o vestibular, mas que narrativa, que lindo, que reflexão sobre o quanto a nossa sociedade há tantos séculos, baseada em aparência, produz loucuras ao invés de preenchimento, né? E eu me senti assim muito desafiada por essa história, porque é uma história que tem muitas simbologias, tem um extrato social muito forte, e eu quero reler, tô com bastante vontade de reler, inclusive no começo do ano, gostaria de passar pela experiência de ler na edição da Antofágica, porque eu acho que eles oferecem ali outros recursos pra gente explorar a história.
e fica essa imensa recomendação para quem ainda não conhece Quincas Borba. Explica muito sobre um Brasil que se pauta muito mais na moralidade do que na aceitação de que somos seres humanos falhos e que a gente deveria se desprender do julgamento para nos empoderarmos com as versões todas que nos constituem. Outro livro fantástico que dialoga muito também com essa falência de costumes é o livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Gente, eu vivi esse livro de uma forma, mas eu me apeguei tanto com esses personagens, com a construção dessa narrativa, com o panorama histórico, econômico que a Júlia Lopes apresenta aqui. Os personagens, assim, a escrita me cativou de todas as formas. Eu anotei muita coisa também, grifei várias páginas, porque é um livro impressionante para a época em que foi escrito. Me trouxe ainda mais vontade de desbravar a literatura, buscar essas vozes de mulheres que foram tão corajosas de romper tantas amarras para que elas ficassem quietas, para que elas não expressassem aquilo que elas viam. E essa autora conseguiu driblar tudo isso e fazer uma obra-prima. E aqui a falência não é só num sentido material, mas o que mais me atraiu é a falência de diversas estruturas que nos colocam como marionetes e que a gente não vê os fiozinhos que estão nos conduzindo para certos comportamentos. Outro livro sensacional, que eu falei dele também o ano inteiro, é O Planeta dos Macacos. Gente, que história, quanta coisa dá para tirar daqui. Quando a gente descobre no meio da leitura o porquê desse planeta estar sendo povoado por macacos e como eles conseguiram reproduzir as nossas atitudes humanas, gente, a cabeça no mínimo explode. Não dá pra voltar mais, tá? Então, assim, não esperem ler esse livro e sair daqui igual, tranquilo, saudável, porque vai dar uma explodida. Eu amo, né? Ficou uns 20 minutos assim, tentando sobreviver, mas é espetacular, é inteligentíssimo, reflete demais também sobre esse comportamento de manada, essa coisa que vai perdendo a sua autenticidade para abastecer um padrão de vida. É incrível, leitura fluida também, mas cheia de reflexões. Quando a gente se permite entrar em contato com aquilo que dói, com aquilo que desnaturaliza certas posturas, é um exercício espinhoso, mas de algum modo garante que o nosso olhar para o mundo seja também um olhar mais preciso, um olhar de transformação, um olhar inquieto, e tudo isso me atrai muito. Outro livro incrível de ficção científica, que é um gênero que eu sou apaixonada, foi esse daqui, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. É esse livrinho escrito pelo fantástico Philip K. Dick, um dos meus autores favoritos de ficção científica. Tudo que eu li desse homem, eu fiquei apaixonada, não poderia ser diferente com esse livrinho aqui. É um livro que trata de um futuro em que a ciência conseguiu desenvolver androides à imagem e semelhança do ser humano. Então as pessoas saem nas ruas e elas não sabem mais quem é ser humano, quem é robô, porque o comportamento é muito semelhante. E aí já tem também uma crítica a essa mecanização dos nossos gestos. Quem de algum modo não está já hoje se ausentando da sua própria humanidade? E o que será que nos define como seres humanos? O que preserva o nosso raciocínio, a nossa capacidade de se conectar com o outro, a capacidade de sentir, de se emocionar? Será que a gente já não está perdendo tudo isso? E aí, para identificar quem é ser humano, quem não é, há um teste de empatia. E é sensacional pensar sobre isso, porque se fizéssemos esse teste hoje, quem passaria nele? Quem se esqueceu
de pensar sobre o outro. Se passa num futuro que eu acho que já nos alcançou de muitas formas. E aí, pensando em livros de não ficção, que eu também amo estudar, não poderia deixar de mencionar esse livrinho que é um divisor de águas e que, assim como o da Aparecida Vilaça, eu gostaria que todo mundo que mora no Brasil lesse. Esse daqui, gente, eu acho que eu vou dar de aniversário para todo mundo que convive comigo. Sempre, assim, só comprar, deixar lá na casa da pessoa, vou deixar na porta dos meus vizinhos, vou entregar, distribuir, sabe? Porque é um livro que é um dever de casa. Não tem como dizer de outra forma. O livro é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Quando é que a gente vai se dar conta que falar sobre racismo não é um assunto reservado à escravidão no Brasil? Esse livro nos mostra que a pauta do racismo é uma pauta que rege a estrutura do nosso país. Está associada a qualquer outro tema que nos envolve. Falar sobre racismo é falar sobre a organização tanto das instituições que nós interagimos diariamente, como também entender que o nosso imaginário coletivo dessa identidade que é ser brasileiro está também narrado por essa intenção. Eu espero profundamente que as pessoas criem mais coragem para enfrentar as violências ao invés de camuflá-las por medo de olhar nos olhos dos privilégios que nos protegem. É algo que me vem muito à mente e que eu percebo que quando a violência não nos exclui diretamente, o esforço para que a gente a compreenda é quase nulo. Só que, de novo, naquele mundo em que os androides são testados por não terem empatia, será que já não é o nosso? A dor que não me alcança é uma dor desimportante? É uma dor que eu não preciso compreender? Será que não é mais valioso a gente começar a se provocar que se eu não preciso compreender essa dor porque ela não me alcança, já não é uma forma de silêncio? Então é um livro muito provocativo e necessário. Outro livrinho que, gente, eu assim me apaixonei por esse intelectual, quero ler tudo que ele já tiver escrito, é o Milton Santos, o livro Por uma Outra Globalização. Na escola, a gente aprende que globalização é um mundo conectado, que as coisas ficaram mais velozes, que, enfim, a gente viaja para qualquer lugar. E o Milton Santos, ele vai assim, sabe, só dando uns tapinhos assim, tá. Ele vai soltando, gente, de uma forma que o pensamento que é um prazer poder aprender dessa maneira, sabe? Tocar realmente as ideias que são um senso comum e dizer, peraí, mas você já pensou por esse lado? Genial, gente, mudou totalmente a minha percepção sobre um tema que é muito atual, tendo em vista as questões associadas aos refugiados, o crescente nacionalismo, a polarização. Então, é um livro que nos dá um panorama muito legal para pensar, e uma das ideias que mais me marcou mesmo nessa leitura é que o Milton Santos diz assim: a gente acelerou o tempo, a gente diz que tudo é muito rápido hoje em dia, mas então por que será que a fome não se resolve na mesma velocidade? Se a velocidade é algo intrínseca ao tempo da atualidade, tudo deveria ser mais rápido. E a gente vê que certas características da nossa realidade são bem lentas. A desigualdade não se resolve com a mesma velocidade. A fome, o racismo, por que algumas coisas são rápidas e outras não? Como é que se atribui essa característica do tempo a cada coisa? Então já é uma provocação que vale a pena, eu acredito, que é interessante pra gente pensar por outras perspectivas. Outro livrinho fantástico foi A Deseducação do Negro. Eu amei conhecer esse conceito, deseducação. Mudou
totalmente também a minha perspectiva sobre a escola, sobre a sala de aula, sobre o que a gente conceitua como educação de qualidade. Isso daqui fez com que a minha percepção de ensino mudasse e eu já sou muito agradecida por essa possibilidade. Eu amo quando um livro me tira da minha zona de conforto. Não significa que a gente precise concordar com todas as ideias. Eu acho que hoje a sensação que a gente tem é que quando uma ideia diferente nos chega, a gente precisa vencê-la. E eu não vejo dessa maneira. Para mim, o diferente é uma provocação que eu vou digerir, que eu vou tentar esmiuçar para ver o que dessa trajetória eu posso resultar em mim, na minha fala, naquilo que eu quero dividir com o outro. Então, é um livro que, gente, sensacional, profissionais da educação, pessoas no geral que estejam interessadas pelo processo do conhecimento, é um livro fantástico. Mais um livro lindo, e agora voltando para a literatura e pensando em literatura contemporânea, é esse daqui, O Tribunal da Quinta-feira, um livro muito legal para se discutir com pessoas, porque é um livro que fala sobre cancelamento. E a gente vai ter aqui alguns profissionais que dão uma aprontadinha, né? Vão fazer umas coisinhas aqui diferenciadas e meio que o que eles fazem cai na rede. Todo mundo fica sabendo o que eles falaram, as mensagens, o que eles pensam. E aí, como é que você volta para o lugar onde você trabalha depois de ter sido descoberto com aquilo que você fez, com uma versão que as pessoas publicamente não sabiam que era uma versão que faz parte de você? É um livro muito bom, muito assustador, e eu acho que também a gente precisa se aprofundar mais nessa temática, já que as redes sociais estão cada vez mais sendo aí um tribunal de fato daquilo que a gente precisa apresentar, da coerência que a gente deve garantir para o mundo. Outro livrinho que me fez chorar, que me fez ter vontade de dançar, que me deu vontade de aflorar tudo de sensível que pudesse existir em mim, é esse livro que tem um título belíssimo, A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, maravilhosa. Gente, que livro lindo! Esse livro eu li ouvindo música. É um livro que mexe, que mescla com os sentidos. Eu saí dessa obra assim com a pele mais sensitiva mesmo, assim, parecia que tudo tava chegando no mundo em mim, com mais som, com mais cheiro, com mais toque. É um livro que me fez pensar muito sobre os meus sentimentos. É lindo, gente. Aline Bay é uma certeza. E falando em autoras que são presente, minha autora favorita, Lígia Fagundes Telles. Esse ano eu li Ciranda de Pedra. Acho que com essa obra eu li quase todos os livros da Lígia, e eu sempre disse aqui no canal, em outros lugares, a Lígia é a minha maior influência na escrita, nas palavras, na maneira de me expressar. Toda vez que eu leio o que ela escreveu, é como se eu pudesse materializar as formas com que eu gosto que as palavras se encontrem, e é uma escola, assim, de sentimentos também, de entender o avesso, de permitir que esse avesso esteja ali também. É tão bonito o jeito que ela escreve. Eu não sei, gente, a Lígia mexe de uma forma especial comigo, assim. Agora tá na hora de começar a reler. E ainda bem, e que eu possa reler muitas vezes em vida. E aí, pra terminar, começamos com uma peça de teatro e vamos terminar com outra peça de teatro, que é um gênero também pelo qual eu sou apaixonadíssima. O teatro me conecta muito com as emoções, porque quando a gente lê uma fala de um personagem,
a simples possibilidade de imaginar como que esse corpo está no palco, como é o olhar, como é que aquela emoção está sendo construída para além do texto, já também me faz resgatar um lado humano que é muito gostoso de sentir. E aí vamos talvez para a peça que entrou pro meu ranking de peças favoritas da vida, assim, que vai ser difícil desbancar isso daqui, que é O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. Que peça maravilhosa! Gente, o mote da peça é sensacional, o desenvolvimento da peça é muito interessante, a forma como o humor também se constrói aqui, e a crítica social. A gente tem um atropelamento de um homem que, como último pedido de vida, pede a outro homem desconhecido que dê a ele um beijo na boca. E esse homem vai dar o beijo na boca e a sociedade buga, assim, quebra no meio, porque as pessoas tentam rotular, entender, aprisionar, questionar, e aí todo esse desenvolvimento da reação com o imprevisto, com o inaceitável, é incrível. A gente reconhece muito do que está ao nosso redor nessa caricatura que o Nelson Rodrigues provoca com esses personagens. Então, como vocês podem ver, gente, foi um ano maravilhoso em leituras. Ainda bem que nós, leitores, temos a companhia da arte para que a gente se acolha nas nossas inquietudes, nas nossas angústias, nas nossas vontades. A arte realmente proporciona um lugarzinho para a gente proteger o desconhecido que está em nós, sem precisar encaixá-lo numa fórmula racional, mas que esse desconhecido flua, que esse desconhecido escorra, que se espalhe, que transborde, e isso já é uma maneira da gente preservar um pouco mais a nossa existência, transferir para os olhos um pouquinho mais de brilho, para a voz um pouquinho mais de doçura, e que isso nos reaproxime da vontade de estar, da vontade de conhecer, de permitir mesmo que aquilo que existe de mais bonito dentro da gente seja uma inspiração quando a gente coloca para fora. Muito obrigada pela companhia, pelo incentivo de estarmos aqui juntos novamente, que venham ótimas leituras ao longo do ano, que a gente possa se fortalecer a cada nova palavrinha que chega na nossa sensibilidade, e até a próxima!